Salve, pessoal! Aqui é Érico San Juan, caricaturista, e essa é a nossa 14ª live consecutiva das quartas-feiras, às 9 da noite. Então quem está vendo a gente agora, quem não me conhece, eu sou Érico San Juan, caricaturista, como já falei, e essas lives semanais a gente está fazendo há uns 3 meses com o pessoal das artes em geral, mais o pessoal da música, dos quadrinhos, das artes gráficas, né? Já teve aqui designer, já teve caricaturista, além de mim, porque os nossos convidados aqui são como o Bombril, né? O Saponáceo, das mil e uma utilidades, né? E nessa introdução aqui já tem gente entrando aqui falando em caricaturas aqui. O Kilson, desculpem, bem-vindo. O Lucas, bem-vindo também. Já tô acenando para todo mundo. E antes que eu comece essa tosse de quem falou muito no dia de hoje, eu já vou tomar um golinho aqui de uma água. Vocês me deram licença. Então hoje não é noite, não é ocasião de muitas delongas, porque o nosso convidado é pontualíssimo, ele já está entrando aqui. Vou assinar para ele e vou fazer o ritual de todas as quartas-feiras aqui. Mágica, bem-vindo, William. Estou aguardando o nosso convidado, a mágica da divisão de telas da nossa banda larga na internet. E pronto, nosso convidado está aqui conosco. Boa noite, Lauro Ferreira. Boa noite, seu Érico. Tá me ouvindo bem? Muito bem. E você, está me ouvindo bem? Tô. O Esses bom das fones aqui são lives é que meio. as bom das lives é que há essa sinceridade comovente, né? De a gente fazer os testes de som e de imagem em tempo real, ao vivo, né? É o que eu tô fazendo agora, testando câmera e testando o fone. E aí, Érico, faz tempo que eu não te vejo pessoalmente, não vejo sua cara, né, cara? Pois Faz é, né? tempo, Pois é, faz né? tempo, fazem alguns bons anos aí que a gente não se vê. Pois é, e faz também alguns bons anos que nós nos conhecemos, né? Já antes que essa conversa vire uma conversa de compadres, né? Aliás, faz tempo que eu não te chamo assim, de compadre, mas você mora no Pois meu é. coração, ó. Ô, Érico, quanto tempo a gente se conhece? Você é daqueles caras que tem a base, fazem tantos anos que eu já perdi a noção do tempo. É porque, como a gente se fala sempre, né? Então é uma coisa contínua. Então, às vezes, a gente não fica contando. Ah, eu conheço você há 15 anos, 3 meses, 2 dias e 5 minutos, né? Faz tempo. Mas assim, até para provar que nós nos conhecemos há algum certo tempo, vamos dizer assim, né? Porque já teve. Eu conversei aqui com uma designer que tinha, acho que uns 15 ou 16 anos a menos do que eu, né? E até a colega dela nos comentários falou que era muito bom ver gente da velha geração debatendo com a nova geração. Aí eu falei, claro, eu não sou velho, não, eu sou vintage. É uma bela desculpa, né? Seu vintage. É, Esse- e para provar que nós somos nós velhos conhecidos, não e não conhecidos velhos, né? Eu vou te mostrar uma coisa que você vai se lembrar, eu imagino, né? Se você não se lembrar, eu vou dar a ficha disso daqui. Essa história aqui. Ô, rapaz, sim senhor, limite. Puta merda, cara. Essa história, eu não lembro por que eu fiz essa HQ, eu lembro dela. Então, Ah, eu lembro dela. eu lembrei dessa, É, dessa história aqui, porque numa das suas 538 lives anteriores,
você se referiu ao fato da época que você colaborava com fanzines, você mandava as histórias e mandava os originais das histórias para os editores dos fanzines, né? E Porque isso aí essa pode falar, história Eric. aqui, só para fazer essa referência aí, é desse fanzine que eu editava. O que você se lembra? Eu tenho ele ainda. Capa É o fanzine caprichada que você fez, Saúma. cara. É. E aí até a gente já se localiza minimamente no tempo, respondendo a sua questão aí de quanto tempo nos conhecemos, né? Então, a gente tinha conversado antes, né, de fazer uma live, tentar fazer uma live um pouco diferente das que você tem feito, né? Então, geralmente, até as que eu faço aqui, eu falo muita coisa da vida e obra da pessoa com quem eu converso, né? Umas mais conhecidas do respeitável público e outras menos, que é para a gente conhecer mesmo, né? O pessoal que vê as minhas lives aqui vai conhecer, né? Então, no seu caso aqui, eu até preparei o que hoje a gente chama de hashtags, que para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, que não vai dar para abranger tudo, que é muito tempo, como você falou, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Então tem umas hashtags aqui de umas coisas fundamentais aqui da sua carreira, né? Então, só para citar algumas aqui, sempre com aquele, que no tempo, nosso tempo, hashtag era aquele joguinho da velha, né? Então, Pois é, eu sou dessa eu sou do tempo que a hashtag era jogo da velha. pois é. Olha só, se havia alguma maneira de denunciar a idade que não restasse a menor dúvida, foi falando isso, né? Mas eu vou te falar aqui umas hashtags que as pessoas que conhecem o seu trabalho e as que não conhecem vão passar a conhecer, acender aquela famosa pulga atrás da orelha. Então vou dizer, ó, primeiro, origens, né? Litoral Paulista, Jabuticabal, primeiros trabalhos press, editorial, Franco de Rosa, né? Trabalhos primeiríssimos, trabalhos assim que te fizeram mais conhecido aí do respeitável público, foi muito marcante, Zé do Caixão, né? Então, parcerias com André Diniz, com Edgar Guimarães, com o Marcati, né? Trabalho da sua vida, que é muito marcante e que foi um marco definitivo, mas que vai abrir caminho para outros melhores ainda, que é o Yeshua, né? E são 3, 4 palavras aí, uma para fechar por hora essa introdução nem tão breve, né? Que é a Tianinha, né? Então 5 ou 6 hashtags aí que já dá um belo caminho aí para quem quiser conhecer bem mais o seu trabalho, conhecer através dessas palavras-chave aí, dessas hashtags, né? Então aí eu queria que você, para quem não te conhece, aí você falasse brevemente de qualquer um desses trabalhos aí, né? Quem é o Laudo, para a gente entrar nos assuntos aqui que a gente tinha conversado antes, né? Introduz aí o Laudo para a galera aí, quem não te conhece. Laudo Ferreira, 56 anos, bem vividos. Sempre fiz quadrinho, desde criança eu não me enveredei por outra possibilidade, embora eu trabalhei como ilustrador, né, trabalho ainda, mas a coisa do quadrinho sempre foi forte. Então, o Érico, eu nunca datei, eu sempre fiz quadrinho, sempre fiz quadrinho, meu barato é contar história. Esse negócio é meio chavão, né? Eu sou um contador de história, mas eu gosto da narrativa. Eu sou um contador de história, eu gosto da narrativa. E você vê, faz uns 4 anos que eu dou aula na Escola Pan-Americana de storyboard. E dou aula de storyboard, já fiz storyboard, trabalhei com storyboard, trabalho com storyboard. Mas quando eu fui dar aula, que eu comecei a pensar mais, como é que fala? Mais didaticamente a palavra, sobre a questão da narrativa, você entendeu? E aí que eu me toquei como eu gosto de narrar história, de contar história, sabe? Eu preciso
eu antes de desenhar uma história, eu tenho que fazer a cara, tenho que fazer a cara do meu casting, né? Sabe? Todas essas coisas. Então, assim, é curioso, a gente estava se falando, né? Eu participei de umas 500 lives aí, e uma esses dias atrás que eu participei com o Marcel Bartolo, ele me perguntou sobre umas coisas de fazer quadrinho, como é que é. Eu falei, cara, eu nunca pensei. Eu ponho como a data limite, né, da HQ ali, a data de início 83. Então, que foi ali na Press, lá com o Franco. Então, está quase nos 40 anos aí. Eu nunca pensei, eu vou indo. Eu faço quadrinho, autoral, não tem mais essas preocupações, né? Você vê, essa HQ que você publicou, ela é uma HQ autoral. Sim. Mas eu não pensei muito na época o que era, né? A métrica do teu fanzine era uma página, eu fiz algo de uma página. Cristal Moura. Boa. É que assim, eu acho legal você falar. Claro que isso, felizmente, isso mudou bastante, né? O quadrinho de hoje em dia ele não é considerado uma arte menor. Até você dizer que é uma arte pop é até uma coisa que dá um certo não, dá um status. O pessoal mais novo fica eriçado, né? E essa coisa de, você falou do contador de histórias, né? Geralmente os escritores é que enchem a boca para falar eu sou um contador de histórias, né? Então, de uns anos para cá, a gente pode dizer isso sem medo de errar ou sem até medo de se pavonear, porque é a realidade, né? O quadrinista é um contador de histórias mesmo, né? Porque é aquela coisa, você falou do ofício de ilustrador, de caricatura que você faz, eu faço. Então fica assim, a gente poderia tranquilamente fazer coisas até que talvez, de um certo modo, dariam menos trabalho, às vezes menos dor de cabeça do que você fazer quadrinhos, né? Então, o quadrinho é algo que envolve múltiplas expertises, né? Você conta a história, mas você conta a história através dos desenhos. Como você falou, eu escolho os elencos, eu posso elaborar a história. Claro que eu posso trabalhar com um roteirista, mas assim, a gente tem uma noção do processo completo de você contar a história com a imagem. É aquilo que sempre falo, até os mais antigos falavam. Você, ao mesmo tempo, ser um roteirista de cinema, você está contando histórias de uma maneira muito completa e até mais econômica, talvez, do que uma equipe de cinema. Então, todas essas virtudes que o pessoal mais antigo talvez fale dos quadrinhos e que o pessoal dos últimos anos está comprovando isso de outras formas diferenciadas e tal, com novos autores, novas visões, novas perspectivas e tudo, né? Então, sim, você é um contador de histórias e contou muitas histórias, né? Então... Então, você vê que... Não, mas conclui teu raciocínio, depois eu falo. Não, é isso. Nós somos contadores de história. No meu caso, eu fui pelo lado dos quadrinhos curtos, né, que eu chamo as tiras, né? E você foi pelas narrativas dos álbuns, que hoje são prestigiados e tudo. Então, nós somos, de fato, contadores de histórias, né? Cada qual com a sua maneira de narrar, com suas identificações, né? Então, sozinhos ou acompanhados, somos contadores de histórias, né? Você vê, duas coisas, né? Essa questão do contar história independe de eu escrever. Pode ser com o roteiro de um outro parceiro, ou ser uma adaptação de algum livro. Você vê, atualmente eu estou trabalhando com 3 adaptações. Não dá para contar qual é, Érico, porque questão de ter uns contratos e tal. Mas uma delas, a princípio, eu não faria. Aí a editora me chamou, me propôs, me deu liberdade para eu fazer o que eu quisesse.
E aí, lendo, você começa a trazer para a tua ótica, e você fala assim, pô, a história é muito boa. Porque eu acho que aí eu já trouxe para a minha narrativa, para minha visão, e aí você tem um outro panorama. Tanto que eu cheguei para a editora, para a pessoa, falei, olha, eu tenho uma visão assim, 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 assada. Pode ser? Ela, não, perfeito, tal. Então, é independente essa questão, né? E você vê, você está falando negócio do período Jurássico, né? A gente nunca pensava, a gente ia fazendo. Você vê, em 87 eu desenhei o Duelo. Você lembra do Duelo, né? Lembro Do que o Edgar Edgar Guimarães Guimarães editou, né? publicou. Na É. época, ele foi um quadrinho de 90 páginas. Na época, ninguém fazia isso dessa forma. Não estou querendo que eu fui o único, não é isso não, porque eu não fui. Mas assim, o Edgar Guimarães abraçou, e eu lembro depois, quiseram me pôr numa discussão se tinha sido uma primeira graphic novel brasileira, ou que era não sei o quê. Eu achei uma grande bobagem, assim, querer puxar louro para si, né? Falei, na verdade, eu quis fazer uma história longa. É isso. Eu fiz uma história comprida. Eu não estava preocupado em me dar denominações, né? Então eu gosto muito disso, cara. Eu não começo a fazer uma história em quadrinho. Se você vai passar um roteiro seu para eu desenhar, por exemplo, eu preciso criar a cara do elenco primeiro. E às vezes, cara, tem uma coisa interessante, porque essa cara que eu crio, às vezes ela ela põe uma pimenta no roteiro, na versão desse mesmo personagem no texto escrito, sabe? Então isso eu acho interessante. Então tudo é narrativa, eu gosto muito disso. Eu estava há uns tempos atrás, e eu até andei conversando com mais dois autores, aí um autor e um autor de quadrinhos, que eles estavam com essa mesma vontade de escrever um romance. Eu andei muito com essa coisa da escrita. Eu gosto de escrever. Não fiz isso até agora, porque a narrativa da escrita, ela tem algo que a narrativa do quadrinho é diferente. E eu prefiro usar a narrativa do quadrinho. Sabe aquela coisa? Por exemplo, eu sou muito fã do Sérgio Leone, daqueles cowboy faroeste clássico, tá? Era uma vez no Oeste, aquelas coisas. Então, aqueles big close que ele dá nos filmes, é aquela história, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, eu prefiro ficar com essa coisa da narrativa visual. Isso é muito forte para mim. Não, você sabe, você até citou essa coisa da imagem que vale mais que 1000 palavras. Eu tenho dito ultimamente, até em alguma outra live aqui, que a gente convive muito bem com as palavras e com as imagens, né? Eu costumo perverter, digamos assim, o ditado, ou melhorar ou piorar, sei lá, vai ao gosto do freguês. Aquela coisa de que, às vezes, para gente ressaltar as qualidades do nosso meio de expressão, né? Talvez a gente jogue essa frase de um lado para o outro, né? Então, eu estou dizendo assim, ultimamente, as palavras valem tanto quanto 1000 imagens, ou o contrário, né? Porque eu acho que uma coisa não existe sem a outra. Nem que seja você traduzindo um conceito abstrato, você vai traduzir aquilo em palavras. A imagem você pode interpretar com palavras e vice-versa. Então, assim, tudo é complementar. Eu até arrisco também uma interpretação nessa sua. Você tem um desejo de escrever, você comentando com os colegas, de fazer romance, fazer livro, né, literatura, né? Mas assim, será que não é porque você está mais ambientado até no dia a dia, você está mais acostumado, tem mais essa desenvoltura de tantos anos se desenvolvendo numa área específica, mesmo que envolva as tais palavras que nós estamos valorizando aqui, você senta e faz.
claro que a coisa não é tão simplista assim, mas você senta e Sim, faz mas, desenvoltura. né? O romance, você Sim. precisa de uma engenharia, de um trabalho que você precisa ficar quebrando mais pedra, porque você não faz isso no dia a dia, né? Então você tem que começar de algum lugar. E é como se você tivesse começando do zero, porque você vê é um processo diferenciado, né? Você, Olha, para fazer uma história em quadrinho, você trabalha ao lado, junto com o texto, mas a literatura já é outro processo, né? Claro que tem a é outro criação negócio. e tal, mas você vai quebrar pedra, né? Então talvez isso ocupe um tempo até mental, um tempo interno que talvez nesse momento você não esteja disposto a encarar essa tarefa. E não é por falta de vontade, né? Às vezes Não, é o que talvez não seja o momento, né? Vamos dizer assim, né? pode Mas ser, viu, assim, Érico? Porque, pode falar. pode falar. Não, Assim, é assim. porque tem um negócio comigo que sempre foi, por exemplo, de um ano para cá, eu resolvi mudar o meu desenho. Um ano e meio para cá. Meu desenho era estilizado, mas era muito rebuscado, cheio de achura e tal. Eu limpei meu desenho completamente, assim, completamente. Eu estou buscando fazer coisa em uma, duas, três, quatro linhas, mantendo alguma característica do meu desenho. Então, assim, eu admiro quem consegue manter um traço durante muito tempo e tal. Eu tenho uma inconstância. Não sei se eu estou buscando, se eu parar para analisar o que eu paro de fazer, né? Mas eu sempre tive essa coisa de. É porque Eu estou fazendo por causa. É uma boa inconstância, sabe? Então, é, assim, sempre querendo renovar, é sempre querendo mexer no vespeiro, sabe? Alguma coisa. Agora, essa coisa, esse novo desenhar que eu estou fazendo, ele me é estimulante, me é estimulante. A escrita talvez seja isso. Eu teve um período, um pouco antes de eu começar a fazer quadrinho ali, começar a fazer quadrinho na Press, 83, aquele pedaço ali, que eu fui muito envolvido com a escrita. Eu praticamente não desenhava. Eu fiquei de final dos anos 70 até 85, mesmo já desenhando alguma coisa em fanzine e tal, mas eu fazia mais, eu escrevi muito conto, escrevia para uns jornais do interior, ali, Ribeirão, Jabuticabal, ali que eu morei, convivi com muito pessoal de literatura e lia pra cacete, eu lia muito livro. Então, assim, eu até brinco que isso me salvou de virar um nerd de quadrinho, né? Porque eu não tenho essa adoração por esses quadrinhos, né, herói e tal. Então, assim, a minha cabeça foi muito para esse lado, sabe? E algum tempo atrás eu comecei a pensar nisso, talvez por exercitar uma outra forma de expressão, uma outra linguagem, alguma coisa assim, eu não sei. Talvez não seja o momento mesmo, porque eu não me dispus a fazer. Eu não. Tá ali, entendeu? Uma hora, se for para vir, vem. porque é legal que você falou também, inclusive a coisa de brincando, né? De se salvou de virar um nerd, né? E hoje em dia são precisamente os nerds que acompanham o trabalho mais seu, né? Porque eu não faço tanto quadrinho hoje em dia, né? Voltei a fazer tira, mas faz 6 meses, assim. E o Mas meu sabe o que negócio é, é mais do lado Érico? de jornal, de imprensa, do que de quadrinhos mesmo, né? Sabe Quadrinhos o que de cara? álbuns e tal. E assim, Lógico que. Né? não, então, é que assim, é, o que eu quero chegar no raciocínio é o seguinte, né? Hoje em dia, com a explosão, não foi de repente, a gente sabe disso, né? Mas nos últimos anos o quadrinho está sendo mais valorizado, tem a coisa das feiras, a internet que mudou bastante, né? A coisa que o panorama que antes era do fanzineiro que fazia no Xerox, que era a nossa rede social, né?
aí profissionalizou de uma maneira absurda, assim, para o bem e para o Ah, mal, como tudo na vida, né? Então, o que não, que acontece? A gente, a gente, a gente ainda surgiu num tempo em que o quadrinho, vamos dizer assim, era considerado uma arte menor. Ninguém dava muita importância, embora tivesse excelentes. E hoje, por questão de mercado, mesmo que seja pulverizado, de alguma maneira, não é mais um quadrinho das grandes editoras, Abril e Ebal, que seja, que a gente cresceu, né? Que era uma coisa massiva, hoje é uma coisa segmentada, mas tem milhares de pessoas fazendo, e quase as mesmas pessoas que fazem são as que consomem. Então, há nerds consumindo e nerds que fazem. ah, tem uma coisa, cara, que é assim, é, eu consumi, assim, eu convivi muito tempo com o pessoal de teatro, convivi muito tempo. A minha esposa veio do teatro, voltou a fazer teatro agora, quer dizer, pretende voltar a fazer a hora que acabar essa pandemia, né? Eles estão fazendo ensaio online, né? Por live, né? Cada um é uma coisa louca, mas enfim. E assim, eu cresci, né? Fui entrando na minha adolescência, é, devorando outras coisas, sabe? Então era literatura, era teatro, era dança, sabe? Eu lembro de ver balé aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu lembro de entrar em viagem, assim, ficar chapado, sem ter fumado maconha ou ter tomado nada. Eu lembro de eu estar vendo um balé acho que aqui em São Paulo, eu não lembro se foi anos 80. Eu estar sentado ali, eu ficar uma hora e pouco ali, eu entrei num estado que eu não sei o que aconteceu. E assim, essas coisas moldaram muito a minha cabeça, sabe? Então, quando eu penso quadrinho, e é uma busca que todos nós temos, né? Não é questão de você não querer o nerd é maravilhoso, né? Eu só não sou. Ou busco não ser. Mas assim, porque a gente precisa alcançar outros leitores. A gente precisa, eu não faço quadrinho, nem você dentro do que você faz, Marcati, sei lá, André Diniz, a gente não faz quadrinho para turma que só lê quadrinho, a gente faz quadrinho para todo mundo ler, né, cara, sabe? Eu não quero que uma pessoa pegue um gibi da Tianinha ou do Yeshua e vá discutir quadrinho comigo, sabe? Eu quero que o cara chegue e fale, porra, Laudo, eu li aquela história da Tianinha, caramba, ela se viu numa situação ali, pô, o que vai acontecer? Eu quero que a pessoa discuta a história comigo, né? É isso, então... Porque tem uma coisa, né, Laudo? A gente, aí volta a coisa do contador de história. Muitas vezes, tipo, você está falando, por exemplo, que o seu desenho você está, vamos dizer, simplificando, sintetizando, estilizando mais ainda. Você está podando os excessos, vamos dizer assim. Mas assim, eu me identifico com essa postura, porque até os caras que você citou são operários do quadrinho, sabe? Então, se a gente tem um desenho que funciona, nós estamos alcançando o objetivo de fazer um desenho eficiente para comunicar tais e tais coisas, né? Tais e tais mensagens, assim. Então, claro que a gente gosta que, de repente, alguém fala, puta, você é um bom desenhista, que demais esse desenho. Para mim, isso é comentário de nerd. Claro que o nerd é um admirador ao quadrado do que a gente faz. Mas, assim, tem o deleite estético, como você falou, com relação ao balé, por exemplo. Então, há esse deleite de quem curte o trabalho da gente, né? Mas a gente tem as nossas ferramentas para poder alcançar o nosso objetivo de comunicar o que a gente quer, né? Então, transmitir o que nós queremos, que é a mensagem. Aí chega na palavra e tudo mais, né? Você vê, por exemplo, você falou essa coisa operário, é bem por aí, né, cara? A gente, quando passa de uma idade,
aonde quando você, pelo menos na minha opinião, quando você é jovem, existe todo um aparato estético, conceitual, postura, que faz parte da juventude, eu acho que tem que ser. Quando você fica mais velho, isso se transforma, então a gente passa a ser um operário mesmo. Então eu estou aqui na minha prancheta agora falando contigo. Eu sento 7h30, 8 horas da manhã e vou até 8 horas da noite. E assim, eu ando cada vez mais trancado, sem ficar perdendo muito tempo em rede social, e produzindo, a cabeça pensando. Aí eu fui caminhar agora à tarde, você vai pensando nas coisas, então isso é maior do que questões que você para trás abandonou. Então é uma questão de operário. Sabe, a gente está falando, ele inclusive acho que está aí, o Marcati é um operário, literalmente, sabe? Ele cria, ele pare, ele sabe? Então é isso, sabe? A gente tem Uma vez eu fui conversar com um amigo meu, que eu não via há muito tempo, ele mora fora do Brasil, ele chegou e falou: "Ei, Laudo, como é que tá seu... Tá mexendo com desenho ainda?" Olha essa pergunta. Eu falei para ele, sim, cara. Eu falei, é meu ofício, cara, sabe? Então é algo, sabe, não é querendo assim, mas é um ofício, não adianta, cara. A gente é um estigma, né? Você nasceu com isso, não tem escapatória, cara. Não tem escapatória. Não, a pergunta é tão engraçada, né? Que o cara, depois de muitos anos, ele revê você e ele pergunta isso como quem pergunta assim, tipo, vem cá, aquele negócio lá, aquelas coisas lá que você fazia quando você era mais moleque, tipo, vem cá, você largou daquilo, sabe? Você deixou de lado, você começou a trabalhar sério, você começou... Vem cá, você tá desenhando ainda, né? O cara fala, então, teve um fala, cara... meu Deus, né? Parece que é um devaneio de juventude, uma coisa que se um dia você vai abandonar, porque não é uma coisa de adulto, né? Isso, né? É engraçado. Teve um cara que eu encontrei faz alguns anos já. Ele é ligado ao quadrinho, mas não é desenhista, não é roteirista. Ele chegou para mim e falou assim: nossa, Laudo, que bacana, né? Que você não desistiu ainda. Você não desistiu, você ainda está fazendo. Eu fiquei olhando para ele, cara. Eu falei, acho que é por isso que eu estou aqui ainda, porque eu não desisti. Você não agora ainda há tempo, né? Mas desistir do quê, cara? Sabe? Cara, amigo, vamos adiante, né? Vamos para frente. Isso me nutre, né? Eu não vivo para o quadrinho, mas ele faz parte da minha vida, desenhar, sabe? Tem dia que hoje, por exemplo, eu não desenhei, eu passei fazendo outras coisas ligadas a desenho aqui, mas não sentado aqui desenhando, sabe? É fundamental, a cabeça está pensando o tempo todo, sabe? Eu preciso tomar cuidado, senão eu vou pirando na batatinha, aí eu vou criando projeto, eu vou armando coisa com os outros, a hora que eu vou ver tem 500 mil coisas ao mesmo tempo, aí eu falo, puta merda, bom, agora vamos resolver isso, né? E tem uma coisa, né? Você tá falando isso, né? Até já que é uma live, a gente troca ideia, também vou falar alguma coisa que também confirma o que você está falando, né? Que a gente é meio operário mesmo. Por exemplo, eu estou fazendo uma série de vídeos curtinhos aí, contando história já de 30 anos, rapaz, de desenho, né? E o que não falta é história, né? Eu fiz uma listinha lá dos assuntos, lá de trabalhos relevantes. Aí quando eu cheguei no 20º, eu já comecei a ficar cansado. Falei, nossa senhora. É que a gente vai, é como você falou, a gente vai fazendo, né? Então, a gente tem, evidente... Mas você está fazendo isso, você está conseguindo fazer, Érico, tudo isso daí? Estou fazendo, e assim, mas eu ia falar o seguinte, né? Aí, a gente, primeiro que depois de um certo tempo, como que é engraçado que o seu amigo falou, você está fazendo ainda, não tem como não fazer, é a vida da gente. E isso não é indissociável da nossa personalidade até. A gente não é escravo disso, mas é o nosso ofício e é a nossa vida, faz parte da nossa vida, né?
Aí o que acontece? Você falou das coisas, de fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Aí também já começa a chegar num ponto que você precisa primeiro uma coisa, depois outra, não pirar na batatinha, tudo tem o seu tempo, você não precisa ficar fazendo tudo que nem um louco na correria. Então, por exemplo, eu comecei a fazer esses vídeos aí 1 minuto e meio. Hoje em dia é evidente, dá para você fazer tudo. Então, aí com uma certa desenvoltura, você também pega o jeito e vai começando a fazer os vídeos, né? Com mais rapidez, né? Aí apareceu uma oportunidade de fazer um e-book dos 30 anos de humor gráfico meu, que vai ser em janeiro agora, né? Aí eu pensei, bom, eu preciso selecionar material, né? Aí você tem que ir lá no arquivo, aí você tem que fazer seleção de material. E aí o que era para ser um livro com 3 capítulos, que seria quadrinhos, caricaturas e publicações, no meu caso, né? Aí é tanta coisa que você fala, não, vamos fazer, em vez de fazer um só, vamos fazer um de cada assunto. Aí é mais trabalho. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou dar uma pausa nesses vídeos que eu não aguento. É muita coisa para fazer, né? E ao mesmo tempo, se você não fizer, isso vai passar batido ao longo do tempo. E aí vai chegar um momento que você não vai fazer mais mesmo. Tá aconteceu um negócio, tem um editor aí que ele queria que eu fizesse um livro de desenho, Uhum. de quadrinho. Eu falei, cara, eu não tenho didática, eu não tenho didática. As coisas que você supostamente pode ser que goste do meu quadrinho, eu não tenho didatismo para explicar. Tem coisa que o cara acha um negócio tão profundo ali, às vezes você falou, olha, eu quis fazer uma história em quadrinhos sobre um cocô. Cara, sério, mas eu achei que era isso aí, mas era sobre cocô. Mas aí uma amiga minha se habilitou a dar uma olhada num material meu de um blog e dar uma selecionada, porque eu não consigo. Mas é sério, esses dias atrás eu dei uma entrevista para um podcast do Alexandre Batista, gente finíssima, muito querido, e ele quis saber sobre um quadrinho meu que chama Questão de Karma, que eles vêem um processo todo profundo naquela história em quadrinho ali e tal, dramático. E eu fiquei assim, na hora, assim, como eu gosto muito dele, eu fiquei assim, pô, cara, mas não é tudo isso. Eu fiz uma história em cima de um bordão, que assim, eu tô tão cagado na vida, né, que parece que eu joguei pedra na cruz. E eu fiz uma história sobre isso. Da mesma forma que eu tenho um roteiro inédito aí que chama Comendo o Cu do Coveiro. Esse eu não desenhei ainda. Que é uma porra louquinha. Você me deu o direito de ficar louco e fazer uma. Mas sim, eu falei, se você tá vendo todo esse tom sério ali e tal, essa coisa, perfeito, é sua leitura. Eu não vou discutir, não vou querer impor a minha ideia, por mais que eu seja o criador da coisa. Sim. É como você recebeu, né? Então tá tudo certo. Mas assim, aí que tá. E aí eu comentei um pouco a coisa de num dado momento você cria uma desenvoltura e também, claro, uma necessidade, que é um trabalho, você precisa comer, né? Pagar as contas. Então você vai fazer o seu trabalho dos quadrinhos lá, vai fazer ilustração, vai fazer caricatura, que todos nós fazemos, né? Depois de um dado momento fica difícil você fazer primeiro tudo sozinho. Eu citei um caso aí que fazer uma curadoria de um material anterior já fica um esforço hercúleo em alguns momentos, né? Porque para administrar coisas do dia a dia junto com isso, que tudo é necessário, mas você tem que colocar uma hierarquia de tarefas aí, né? Então já fica mais difícil um pouquinho. E aí aquela coisa, você falando das interpretações também, né? Os admiradores do que a gente faz também, eles, claro, eles têm direito às interpretações deles, e há até um respeito, até um carinho dessas interpretações de eles quererem ver significados muitas vezes que você não imaginava. E como você tem a desenvoltura para você contar a história, o princípio, o mote da coisa pode ser uma zoeira,
Mas você vai chegar Você naquele sabe, resultado muito satisfatório e que também é uma zoeira também. Pode ser uma zoeira bem contada, né? Então, às vezes, você sabe que não tem apenas a é, pretensão da despretensão, né? você sabe que tem um limite, não tem limite nenhum, mas assim, tem uma coisa que é engraçada, e alguns autores, pô, a Germana querida tá aí, o Richard, ó, tem alguns autores, a Germana entra nessa categoria, o Marcati está aí também. É. Os caras acham que porque você faz uma coisa, você é aquilo, você está entendendo? Teve duas coisas engraçadas comigo que aconteceu, que uma vez um cara, isso na época que eu fazia Tianinha para Sex, me ligou um cara do Ceará, falou para mim, aí Laudo, como é que você tá, cara? Tudo bom? Eu falei, tá, tudo bem. 10 horas da manhã. Ligou no telefone fixo, isso faz tempo pra cacete. Aí ele falou, pô, e aí, cara, tá desenhando peladão aí com o negócio duro? Cara, eu tava pensando em tudo naquele momento, menos sexo. Sei lá o que eu tava pensando. Eu não fiquei. Sabe quando você toma um negócio que você fala assim, oi? E, bom, e tal, porque tinha Tianinha, né? Aquela coisa da sexo e tal. E É. uma vez eu fui fazer o lançamento do Yeshua, do terceiro livro do Yeshua, na Gibiteca de Santos, e tinha uma rapaziada lá me esperando ali, e veio um cara conversar comigo, ele falou, pô, Laudo, sou fã do seu trabalho e tal. Eu falei, legal. Pô, mas você é diferente do que eu estava pensando. Mas aí, o macaco velho, né? Você já fala. Eu falei, você tá pensando que eu era o quê, cara? Que eu tava com uma camiseta do Ganesha, chinelinho de couro, incensinho, você achava que eu era isso, né? Eu achava que é, mas eu falei, não é não, meu filho. Não é isso não, não confunda. Não vai confundir as coisas não, que não é isso não. Mas é muito engraçado, né, cara? A gente faz parte aí do contexto das coisas, né, cara? Porque acho que entra na conta do respeito, até uma certa folclorização, vamos dizer assim, uma certa reverência que faz com que as pessoas projetem na gente uma imagem de que, como a gente é artista, a gente é diferente deles que leem a gente, né? Então a gente, de alguma maneira, a gente é especial, né? Só que, ao mesmo Não, tempo que é eles tudo têm igual, né? visões, tentativas de interpretações aprofundadas sobre o que a gente faz, ao mesmo tempo eles meio que caricaturizam a gente, né? Com essas coisas, né? Ah, se você faz o Yeshua, então você é um sacerdote, sei lá. Se você faz a Tianinha, você é um cafetão, sabe assim? Puto, Umas coisas assim. é um swingueiro, tá pelado, desenhando pelado, né? É, cara, tem gente que é muito mais louca que a gente, né? A Pois gente é é, pois careta é. pra caralho, cara. A vida da gente é muito chata. Agora, então, na pandemia, tá mais chata ainda, cara, sabe? Toma bronca da mulher, tem que levar filho na escola, aquela história. Tem, assim, ó, muita coisa assim, não. A Mas é vida da gente bacana isso. A vida da gente é muito mais normal do que querem acreditar quem acreditar quem acompanha o que a gente faz, né? Então mas assim, nós estamos aqui também para desmistificar um pouquinho isso e, de certa maneira, mostrar para os nossos leitores, internautas, que sim, nós somos iguais a vocês, queira você ou não. O que é interessante é que, assim, o que você não pode, né, no âmbito geral, você não pode dar limite para sua criação, você É, entendeu? É, sabe, é óbvio que você tem que ter o bom senso, entender para quem que você está fazendo, direcionar, assim, né, não ter limites dentro de uma coisa, né, mas você tem que ter bom senso, tem que ser um ser humano decente, né?
mas daí Exato. para frente, sabe? Eu fiz uma história que foi desenhada pelo Marcel Bartolo, que é o Santo Sangue, que é a Aham. história de uma santinha, né, de um lugar agreste e tal. Olha, ela me ensinou a ser mais livre. Olha, belo depoimento. É, e ela cura as pessoas através do sangue menstrual dela. Então ela Aham. passa a mão ali na vagina, tira o sangue e passa na pessoa. Ah, uma vez num bate-papo que eu estava fazendo com o pessoal, me cogitaram por que isso, né? Eu falei, mas por que não isso, né? Aí a métrica da história é essa, né? Então, assim, mas não pode ter limite. Mas uma coisa é o que você cria, né? Embora a gente sempre seja um pouco do que a gente faz ou muito, né? Eu lembro que eu escrevi uma vez um prefácio para uma edição da Tianinha que não aconteceu, ainda bem que não aconteceu, porque não. Olha. Mas é uma coletânea antiga, acabou não acontecendo, de material antigo, acabou não acontecendo, eu achei bom. Que eu escrevi no prefácio que eu era Tianinha. Aí o cara que falou assim, porra, você é Tianinha, como assim você é Tianinha? Eu falei, eu sou a Tianinha. Você não pode ser, não pode não ser nas questões sexuais e na questão gostosura, mas eu sou a Tianinha. Ué, é isso aí. É isso aí. Se há uma interpretação controversa partindo do próprio autor e que abre margem a múltiplas interpretações, até fantasiosas, sem trocadilhos com a sexualidade da Tianinha, é a do próprio autor com relação ao personagem, né? O personagem Tem um sou eu, negócio, e sempre vai ser de alguma maneira, né? De alguma tem um maneira. negócio, tem um negócio que na época que eu cheguei a conversar com umas moças sobre isso, e até foi o que me motivou a voltar a fazer a Tianinha. Quer dizer, foi o que deu pontapé para isso. Na época que eu fazia Tianinha na Sex, por mais que ela tivesse essa questão bem sexual, bem evidente da personagem, na minha cabeça, qualquer putaria que fosse desenhada lá na história, qualquer suruba, qualquer coisa que a Tianinha estivesse participando, era um consenso. Assim, a Tianinha não ia participar daquilo contra a vontade, pelo contrário, ela ia de peito aberto, assim, né, encarava o time inteiro, porque ela estava querendo aquilo. Então, eu lembro na época que eu trabalhava com o Omar, eu lembro da gente sempre conversar, eu falava para ele, não, meu, tem que estar todo mundo querendo fazer aquilo. Aquela putaria tem que ser um bom senso. Não pode te passar a impressão que tem um estupro rolando ali, por mais que É, seja é. um Isso. pseudo estupro, como você vê muito filme de putaria que tem por E, aí, fica evidente ali que a garota tá chapada para fazer a cena, você entendeu? Então, é. e aquilo na minha cabeça era algo correto, natural, como tem que ser, né? Então, mas foi muito importante ali para aquelas garotas ali. Então, é nesse ponto também que eu falo que é muito a gente né, é um pouco que a gente os personagens que a gente faz. Isso aí. E com essas belas palavras, olha o que eu vou ter que fazer, vou ter que encerrar a live. Senão o Instagram tira nós do ar, meu amigo. Exatamente, exatamente. Manda um abraço para o Carlos Silvio, meu entrevistado. Olha que chique, entrevistado. Entrevistado anterior aqui. Um abraço, Carlos Silvio, grande radialista da Germana. Rádio Conectados, está fazendo uma live diária com entrevistas. Esse é um herói. Muito Érico, eu bem. agradeço aí você pelo convite. Você é um cara muito querido, né, cara? Eu estava lembrando hoje o Pamonha de Piracicaba. Não Rapaz. você, o personagem, né? Não, mas aliás, essa história da tirinha Umpamoi de Piracicaba tem no meu vídeo, no último vídeo dos 30 anos, que está no meu Instagram, né? Já faço um comercialzinho aqui.
E, Ah, Laudo, queria te agradecer, primeiríssimo lugar, pela amizade, pelo contato desses anos todos, né? Eu acho eu que que agradeço. é uma afinidade aí, um bate-papo que se estende vida fora aí, que, como eu digo sempre aqui nas lives, né? Eu estou conversando com muita gente que eu queria conversar há anos e que se há algo de bom que essa pandemia possa ter trazido foi essa aproximação meio esquisita, assim, sem ser fisicamente, mas a gente está de perto, está de longe, mas está perto, de alguma forma, né? E você é a Uma das, continuação dessa conversa vida afora aí. O café que a gente tomaria em São Paulo, que eu prometo há algum tempo já, de alguma maneira a gente está fazendo aqui nessa conversa e bom, como bom eu tomei chá, capricorniano que cumpre o que promete, vão ter outras que se Deus já eu quiser. vou começar a fazer parte 2 dos convidados das lives. Então, brigadão, valeu. Érico, E aí eu vou eu que avisar a agradeço. turma das lives aqui que, como sempre, logo que a gente termina, ela está disponível já no meu IGTV e até o final da noite no meu canal do YouTube, né? Então, já Opa, estou postando essa live aqui e muito obrigado, Laudo. Obrigado mesmo, eu, mesmo, mesmo. Seu Instagram para o último contato aí para as pessoas aí, para a gente fechar. arroba Laudo Ferreira, é isso aí, não tem segredo. Muito Érico, bem. eu que agradeço, cara. Você é muito querido e uma das melhores coisas é ter um amigo que faz arte. Então, arte na vida e no papel, né? E no computador também. Agora no computador. Valeu, Laudo. Um Falou, abraço meu para amigo. todo mundo. Até a próxima quarta e vamos nos despedindo aqui. Valeu. Até a Valeu, Érico. Um próxima. abração.